Olá, galera! Belê? Dedé na área, professor de Biologia. E juntamente vamos fazer as resoluções das questões de Biologia do Enem 2020. Isso mesmo, se você fez o Enem, parabéns, acompanhe a resolução. Se você não fez, mas já está preparando para o Enem 2021, bom também, né? Porque você já vai conhecendo como o Enem gosta de cobrar questões de biologia. Então, vem comigo. Olha lá, pessoal, essa questão diz o seguinte: a fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Essas transformações podem ocorrer devido à ação antrópica, beleza? A ação do homem. Esse tipo de interferência, olha só, no ambiente, pode ameaçar a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiram, mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende a... Pessoal, olha só, o início do enunciado foi muito importante para nós, onde foi relatado o seguinte: a fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação das ilhas da passagem original. Então veja que o examinador colocou nesse enunciado que houve uma fragmentação de habitats. E essa fragmentação de habitats impediu que a população de onças pudessem realizar o fluxo gênico entre elas. Por isso, levando aí o que ele disse, a extinção sem mesmo terem sido abatidas. Então, uma das saídas para que o fluxo gênico volte a ocorrer e que a população de onças voltem a ter cruzamentos e com isso não sejam extintas, é a formação dos chamados corredores ecológicos. Então, o próprio nome já diz, corredores ecológicos. Esse corredor vai permitir que haja a transferência de genes, o fluxo de organismos de um microhabitat para o outro. Então, nós vamos encontrar essa alternativa na letra A? Não. Onde fala a formação de microhabitats. Os microhabitats já foram sendo construídos devido a essa interferência no ambiente prejudicando a biodiversidade. Ampliação do efeito de borda, o efeito de borda sozinho não vai ser suficiente para levar ao aumento da biodiversidade. Tem outros fatores envolvidos, como o próprio enunciado colocou para nós. A promoção de sucessão ecológica? Não, sucessão ecológica são mudanças que ocorrem na comunidade, no meio físico, químico e biológico, para a chegada de novas espécies. Introdução de novas espécies de animais e vegetais? Também não. Então, como eu coloquei para vocês, a construção de corredores ecológicos seria a alternativa correta desta questão, beleza? Corredores ecológicos vai permitir o fluxo gênico entre as populações e com isso nós teremos aí a biodiversidade sendo restabelecida, ok? Uma outra questão que apareceu no Enem 2020 foi relacionado a ciclos biogeoquímicos. Vem comigo. Grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro, numa camada denominada pré-sal. Pré-sal. Formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético, porque nós sabemos que o petróleo é um combustível fóssil, é
um recurso energético, porque nós temos os derivados do petróleo, como a gasolina, como o óleo diesel, que são utilizados aí em frotas de veículos, em indústrias. Acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do... Então vem comigo, olha só. Quando fala em petróleo, neste combustível fóssil, nós sabemos que toda vez que o combustível fóssil ele é queimado num processo chamado de combustão para a geração de energia, nós temos a liberação de CO2. Então, o ciclo relacionado aqui é o ciclo do carbono. É o ciclo do carbono. E por que do desequilíbrio ambiental, professor Dedé? Porque nós sabemos que o aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera está relacionado ao efeito estufa, ao aquecimento global. Então é ciclo do nitrogênio? Não. É ciclo do fósforo? Não. Então aqui vocês já eliminariam 3 alternativas, A, B e E. Ficaríamos com o ciclo do carbono. Ciclo do carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho? Não, não é esta o desequilíbrio que vai ocorrer quando eu tenho a queima do combustível fóssil. Então, qual que seria a alternativa? A letra D. Isso, D de Dedé, que diz: o carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Que sedimentos são esses? Os combustíveis fósseis. Ok, pessoal? Então, ciclo do carbono e a alternativa correta é a letra D. D de Dedé, D de Deus. Carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Muito bem, você que marcou esta alternativa. Olha só que questão bonita, meus amigos. Uma questão ligada à evolução, mais especificamente especiação, formação de novas espécies a partir de um ancestral comum, com ou sem isolamento geográfico. Vamos acompanhar aqui comigo no exercício. Uma população, momento A, acompanhe aqui, sofre isolamento em 2 subpopulações, momento B. Então, nós estamos diante de um isolamento geográfico, por um fator de isolamento, chamado de, aqui colocado com I. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem no momento C. Então, características fenotípicas ligadas às características externas, físicas, fisiológicas, que sofrem também a interferência dos genes. Então, a gente fala que o fenótipo é igual a genótipo mais a interferência do meio. Muito bem. O posterior desaparecimento do fator de isolamento geográfico, que é o I, pode levar no momento D a situações D1 e D2. Repito, o que é especiação? Formação de novas espécies a partir de um ancestral comum. Então veja que a partir do ancestral A, nós formamos 2 novas espécies. No caso aqui, houve o isolamento geográfico. E quando vai haver a formação de novas espécies? Quando ocorrer o isolamento reprodutivo, seja ele pré-zigótico ou pós-zigótico. A representação indica que, no momento D, na situação. Vamos lá, letra A, D1. Ocorre um novo fator de isolamento geográfico? Não. D1 nós tivemos a formação de uma nova espécie. D1, existe uma única população distribuída em gradiente? Não. Você pode observar aqui que nós temos 2 tonalidades de cores. Uma cor um cinza mais escuro e o branco, indicando 2
novas populações, não uma única população. D1, ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo? Opa, por enquanto. D2, coexistem duas populações com características fenotípicas distintas? Não, pessoal, porque vejo que eles têm a mesma tonalidade, ó, suponhando que eles têm as mesmas cores. Então, não estamos diante de duas populações com características fenotípicas distintas, mas fenotípicas iguais. D2, foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população A? Não foi, pessoal. Olha a população A, se eu levar em consideração a tonalidade. Olha a população D2, se eu levar em consideração a tonalidade. Então, o que nós vamos assinalar nesta questão? A letra C. A letra C é a alternativa correta neste exercício. D1, ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo, ok? Caracterizou isolamento reprodutivo, estamos diante de duas espécies. Muito bem, boa questão, muito boa questão. Opa, mais uma questão envolvendo aí ciclo biogeoquímico. Olha só, o dióxido de carbono, o CO2, passa para o estado sólido, gelo seco, a menos 78 graus Celsius, e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Muito bem, já falamos isso aí na primeira questão. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos, em razão um dos efeitos drásticos do aumento da concentração de CO2 no ambiente aquático é o branqueamento dos recifes de corais. É assunto isso muito importante. E também, devido a esta reação, olha só, quando o CO2 reage com a água, ele forma um ácido chamado ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, ioniza-se em H+, e íon bicarbonato. Mas o que me chama a atenção aqui é o aumento de prótons H+. Por que isso? O examinador quer saber. Considerando as propriedades descritas, o aumento deste gás pode ocasionar nos organismos aquáticos em razão da redução do potencial hidrogeniônico da água. Vamos ver, por enquanto. Letra B, restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes. Não tem nada a ver essa restrição da aerobiose e as consequências para os organismos aquáticos. Diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos. Não, pelo processo da fotossíntese, até uma determinada concentração de gás carbônico, o O2 vai sendo liberado normalmente. Limitação de transferência de energia entre os seres vivos? Oh, que isso! Retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos? Muito pelo contrário, o excesso de gás carbônico ocasiona o efeito estufa, o aquecimento global, e pelo contrário, nós temos o derretimento das calotas polares. Então, veja, com o aumento na concentração de gás carbônico, nós temos mais prótons H+ sendo liberado, com isso uma queda no pH, ok? Certo? Então nós temos aí a redução do potencial hidrogeniônico da água, e essa alteração do pH da água ocasiona alterações no metabolismo dos organismos aquáticos. E eu falei para vocês também que
o excesso de CO2 no ambiente aquático e devido a essa reação ocasiona também o branqueamento dos recifes de corais, tá bom? Então, redução do potencial hidrogeniônico. O que é potencial hidrogeniônico, professor Dedé? pH, potencial hidrogeniônico, a sua redução, a sua queda. Beleza? Boa questão. Galera, por enquanto, nós vamos resolver esses exercícios, ok? Mas não paramos por aqui. Em outro momento, nós teremos mais resoluções de biologia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido cada uma das questões aqui resolvidas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, o que você está esperando? Vá lá, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu ok, deixe o seu comentário e também ative o sininho de notificação. E claro, né? Tá gostando do curso Dasclos? Então compartilhe com seus amigos que prestaram e aqueles que ainda vão prestar o Enem. Vem conosco, aqui é Curso Dasclos, a trilha para a sua aprovação. Um abraço do Dedé e até!